coloque a mão no seu coração, por gentileza. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, o Senhor nos derrama da sua graça, do seu favor para estarmos aqui nessa noite, te buscando, Senhor, e agradecendo, Senhor, pelo seu imenso amor, e sabendo que nunca o Senhor falha, nunca o Senhor falhará conosco, Senhor. Essa é a maior segurança, a maior esperança que uma pessoa pode ter, saber que quando nós confiamos no Senhor, o Senhor nunca falhará conosco. Nós muitas vezes falhamos com o Senhor, muitas vezes nós negligenciamos coisas que são importantes para o Senhor, mas o Senhor não. O Senhor não nos retribui da mesma forma, Senhor. Por isso que a sua palavra diz que pelo fato do Senhor não mudar, é que nós não fomos destruídos, Senhor. Porque se o Senhor retribuísse muitas vezes, da maneira que nós retribuímos ao Senhor, todo o seu amor, todo o seu carinho, todo o cuidado, todos os livramentos que o Senhor já nos deu, Senhor, até este momento. Porque por mais que nós nem tenhamos consciência, Senhor, o Senhor nos livrou de muitas coisas nesse dia. Porque, com certeza, milhares e milhares de pessoas se acidentaram, milhares de pessoas tiveram infartos, milhares de pessoas morreram sem salvação, milhares de pessoas tiveram problemas de saúde neste dia, e o Senhor nos preservou, meu Pai, até este momento. Não sem nenhuma dificuldade, Senhor, mas é nítido a diferença, Senhor, é nítido a diferença daquele que te serve e daquele que não serve, da vida antes do Senhor e da vida após o Senhor. É totalmente diferente, meu Pai, as nossas reações, os nossos resultados, o cuidado do Senhor, quantas coisas que muitas vezes viviam acontecendo na nossa saúde, no carro, na família, Senhor, em tantas coisas, e depois do Senhor nós nos esquecemos disso. Não é mais algo que é comum nas nossas vidas, o que é comum são outras coisas. É o teu cuidado, Senhor. Não são coincidências. É a sua proteção, meu Pai. Porque nós estamos no Egito, mas em Gósen, protegidos, Senhor. O mundo vive as calamidades, mas nós vemos o seu povo protegido em Gósen. Onde o mundo está nas trevas, nós estamos na luz. Onde o mundo está vivendo perdas e aflições, nós temos desafios, mas nós temos segurança no Senhor. Então eu te agradeço, meu Pai. Te agradeço por cada vida, te agradeço por cada oportunidade, por cada pessoa que venceu seus desafios para estar aqui à noite, nesta noite, que está nas igrejas. Que o Senhor sabe, meu Pai, do motivo de cada um, ser daqueles que estão pela transmissão, que o Senhor possa alcançar cada uma dessas vidas, Senhor, abençoando cada uma delas, que possamos sair desta noite, meu Pai, muito mais poderosos, abençoados, cheios do Teu Espírito, Senhor, com definições, com decisões poderosas na nossa vida, porque ao longo deste dia nós tomamos milhares, talvez, de decisões inconscientes, meu Pai, mas muitas delas nós precisamos tomar de forma consciente. Nós precisamos nos analisar, nós precisamos ver onde nós podemos melhorar, onde nós temos que mudar, o que nós temos que arrancar da nossa vida, para que o Senhor possa nos favorecer, para que o Senhor possa nos abençoar, para que possamos viver a plenitude do Seu amor, Senhor, do Seu cuidado. Muito obrigado, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essas almas, por essas pessoas, que o Senhor possa, meu Pai, levantar e sustentar cada um, meu Pai, para que o peso da bênção, meu Pai, não seja demais para nós, mas que tenhamos estrutura, Senhor, a musculatura espiritual suficiente para suportar o peso da bênção, das promoções, das portas abertas, dos negócios encaminhados, meu Pai, para que tudo flua, meu Pai, para que sejamos aquele rio que flui, Senhor, e abençoa, e cresce, e vai avançando, e quanto mais avança, mais cresce, porque um rio começa pequenininho na fonte, mas à medida que ele vai avançando, ele vai encorpando, ele vai crescendo, ele vai enchendo outros lugares, meu Pai, irrigando outras coisas, e é isso que nós precisamos, meu Pai, desse entendimento,
de sempre seguir em frente, sempre olhar para o Senhor, sempre avançar com unção, com autoridade, com segurança, com certeza da vitória, meu Pai, porque se o Senhor é por nós, quem será contra? Quem pode contra o Senhor? Então eu te peço, nos ajuda, Senhor, que cada um tenha a sua mente aberta, que cada um de nós, meu Pai, possa estar com o coração aberto, com a mente limpa, focado em aprender, focado no Senhor, focado em crescer mais um pouco, porque a vida é assim, Senhor. Nós vamos plantando, muito tempo nós não vemos nada, mas de repente começa a sair aqueles brotinhos da terra, até que aquilo se torne uma grande plantação, aquele punhadinho de sementes, meu Pai, se torne uma floresta gigantesca. Então tudo começa daquilo que está nas nossas mãos, e se nós usamos as boas sementes, nós em breve teremos uma floresta, meu Pai, teremos uma colheita extraordinária, como diz na sua palavra, se nós não desanimarmos, se nós esperarmos o momento certo de cada coisa, se nós não pararmos os nossos plantios, para que nós não venhamos a interromper as nossas semeaduras. Nos perdoa, Senhor, por falhas, por pecados, por erros, por atitudes, palavras, pensamentos que tivemos ao longo desse dia, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, porque o nosso prazer é Te agradar, meu Pai. Não há mais nada que nos dê prazer, Senhor, porque tudo diferente disso é da carne. E o nosso prazer tem que ser somente um, o fazer a Sua vontade. Então eu Te peço, nos ajude, abençoe este trabalho, abençoe a nossa noite, o nosso retorno, a nossa semana, tudo que nós fizermos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito? Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, unção de governo está sobre a minha vida, e eu estou governando para a glória de Deus. Amém? Você crê? Amém, glória a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite, pessoal. Boa noite ao pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Fala comigo, por gentileza. Vale da decisão. Graças a Deus. Fala comigo, decisões. O trabalho do diabo é cegar as pessoas. Porque quando nós saímos da luz, uma pessoa que está cega, ela está na escuridão. Então, quando nós saímos da luz, nós estamos nos enchendo das trevas. E quando nós vivemos nas trevas, quando nós vivemos na cegueira, nós agimos com ignorância, nós agimos de forma estúpida. Uma vez, acho que uma ou duas vezes a bispa já falou sobre isso, de um exemplo de uma pessoa que um dia foi do nosso ministério, que um dia num velório, uma das pessoas que frequentava a nossa igreja, foi lá e viu aquela pessoa: fulano, o que você está fazendo aí e tal? É parente seu? É conhecido seu? Né? Não conheço não. Tem gente para todo tipo de gosto, né? A pessoa estava num velório que não era o dela, que não era de um familiar, de um amigo, não era nada, só entrou na salinha lá. E eu, se eu não me engano, era numa época de Natal. Aí eu falei: mas por que você está aí? Para eu pensar na vida. Pensar na vida, pensando em morte. Numa época de Natal, numa época onde não que Jesus nasceu no dia 25, mas todo o contexto é de relembrar, é de homenagear o Senhor Jesus, ou seja, a vida, a luz, e a pessoa lá refletindo, pensando na vida dela, num lugar de morte. Então, quando a pessoa realmente ela está nas trevas, ela está cega, ela faz coisas estúpidas, por conta de uma mentalidade derrotada. Então a gente pode até falar, como até a gente falou nessas canções aqui, de Pedro. Pedro, a gente pode falar dos erros dele,
mas ele foi o único que teve a coragem, a ousadia de pedir para ir até Jesus numa tempestade. E quando se afundou, o Senhor estava lá para sustentá-lo. Então a gente pode falar de uma série de defeitos de Pedro, mas ele queria. Ele queria o Senhor. Ele tinha fome, ele tinha sede do Senhor. Então ele tinha decisões, muitas vezes imaturas, muitas vezes impulsivas, mas ele tinha vontade de acertar. Então, onde as nossas decisões têm nos conduzido? Onde os nossos caminhos têm nos levado? Nós precisamos analisar tudo isso. Nossas decisões têm nos levado a bons resultados, a resultados de vida, ou nós temos sido conduzidos a resultados medíocres, resultados de morte, por conta de uma mentalidade de coisas mortas, pensando em coisas mortas, quando nós deveríamos pensar em vida, em projetos, em crescer. Muitas vezes estamos falando do passado, estamos falando de problemas, estamos vivendo por orgulho, por sentimentos, por misérias. Então, onde os nossos caminhos, as nossas decisões, o vale da nossa decisão, estamos indo para qual direção? Para sair daquela velha vida ou para permanecer na velha mentalidade? Olha aqui em Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa, produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Ok? Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Fala comigo, por gentileza. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Os nossos frutos revelam o que tem sido a nossa prioridade. Os nossos frutos revelam com que nós temos nos envolvido. Os nossos frutos revelam se nós temos sido boas árvores, porque nós temos produzido bons frutos. Mas se nós temos produzido maus frutos, nós refletimos que somos uma má árvore, uma árvore ruim. Então as nossas atitudes, a nossa conduta tem dado frutos de amor, de generosidade, de paz. Eu busco viver em paz. Eu penso no que é certo. Eu trabalho para corrigir os pontos da minha vida que são viciados. Aqueles mesmos comportamentos que não agregam, que não funcionam mais. Eu não tenho mais compromisso com aqueles erros. Eu quero melhorar todos os dias. Então nós somos o resultado disso, das influências que nós temos aceitado para sermos boas árvores ou árvores ruins, produzindo bons frutos ou frutos ruins. Então nós somos o resultado de influências, de padrões antigos dos nossos pais, dos nossos antepassados, padrões familiares, e muitas vezes não estamos adotando o padrão de Deus, o padrão da Bíblia. Então nós precisamos analisar. Nós crescemos e adquirimos um padrão. Às vezes o seu pai vivia endividado, você vive endividado também. Às vezes a sua mãe era descontrolada, você é uma pessoa descontrolada também. Às vezes você via pessoas, sua família era uma família de autossabotadores. O que vai produzir? O que vai gerar? Uma árvore ruim produz frutos ruins. Então vai gerar filhos descontrolados, autossabotadores também. Então eu me tornei um mau administrador, um mau pai, um mau marido, uma esposa ruim. Por quê? Porque nós carregamos aquele padrão. Padrão das gritarias, o padrão das dívidas, da incredulidade, do pessimismo, da passividade, da covardia. Queremos muitas vezes parecer com o mundo, o padrão de rede social, o padrão das amizades, dando mais crédito à voz do médico, à voz do advogado,
a voz de qualquer coisa, tudo influencia muitas pessoas. Mas quando a gente pergunta, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, pense no que é porcaria, pense no que é morte, pense no que é derrotado. A Bíblia diz isso, pessoal? A Bíblia diz o quê? Fala comigo, pense no que é bom. A Bíblia diz, vigie a sua boca. O que a Bíblia diz? Se a gente conseguir segurar a nossa língua, a gente se torna o quê? Perfeito. Olha só, como que a gente é imperfeito. Por quê? Quando dá língua. Porque fala bobagem. Porque não se aguenta. Até a pessoa que tem gente que brinca, né? Não, porque não me aguento, não aguento. Se eu não falar, eu vou morrer. Pois é, olha aí, ó. A língua é um pequeno membro, mas que tem muito poder. Então veja só, Jesus foi o homem perfeito, Elias foi arrebatado. Então imagina, homens que foram arrebatados, o Enoque, o Elias, certamente porque eles controlavam as suas emoções, a sua língua, os seus pensamentos, porque nós somos humanos, feitos à imagem e semelhança do Senhor, então nós não somos robôs, nós temos emoções. Não ter emoções seria terrível, mas muitas vezes nós nos sabotamos. Então a gente sabe o que a Bíblia diz. A gente sabe, a Bíblia fala para a gente se equilibrar, para a gente falar o que acrescenta, pensar no que é bom, não falar bobagem, né? Vigiar a boca, ser influenciado não pelo mundo, mas ser influenciado pela fé. Mas aí no dia a dia é o que sai os nossos padrões. Então muitas vezes a gente está ainda com cegueira, com tapas, que não estão nos deixando enxergar a coisa certa. Ou às vezes a gente até enxergou, mas não tomou ainda a decisão, o vale da decisão. A palavra diz tantas promessas que Deus tem para nós. Então nós somos herdeiros de muitas promessas, mas se nós não temos o propósito certo, nada vai acontecer na nossa vida. A palavra diz que nós somos ungidos para levar boas novas, nós somos ungidos. Fala, eu fui ungido para fazer coisas poderosas, coisas grandiosas. Então o que é isso? É pregar as boas novas, as boas notícias, sermos boas influências, mostrar Deus através das nossas vidas. Mas infelizmente muitos ainda ficam apegados a misérias. Fala comigo, misérias. Então essa unção, nós fomos ungidos, mas ela só vai acontecer, essa unção só virá sobre as nossas vidas na medida que nós crermos nessa palavra que nós lemos. Então isso é reflexo de ser uma boa árvore. Então se nós somos ungidos para pregar as boas novas, então nós precisamos crer na palavra. Então nós precisamos ter atitudes, ou seja, nós precisamos ser uma boa árvore e dar bons frutos, e nós precisamos de consciência. Fala comigo, consciência. O que ainda toma a sua mente? O que você ainda fica envolvido? O que você fica pensando ainda? O que você fica aflito ainda? O que ainda tira a sua paz? A paz é o bem mais valioso que nós temos. Porque sem paz você não consegue fazer nada. Sem paz você não dorme direito, você não come direito, você não assiste um culto direito, você não consegue ficar com seus filhos. Porque você está sem paz, sua cabeça está 1000 por hora, está em outro lugar. Então o que tira a nossa paz? O que tira a sua paz? O que te deixa ainda inquieto, aflito? E nós conhecemos a palavra. Porque quando nós não temos paz, a tendência sempre é de pensar em bobagens, é pensar em más notícias, é pensar em derrotas, em perdas. Então, fala comigo, eu decido o que vou pensar. Nós não temos controle do que chega na nossa mente, mas certamente você já viveu muitas vezes essa experiência. Quando a gente é focado, a gente pensa no que está pensando,
às vezes vem uma notícia, vem um sentimento, vem uma imagem, vem uma vontade de fazer uma coisa errada. Você até dá aquela chacoalhada na cabeça. Não, que isso? Que coisa... Está amarrado em nome de Jesus? Que coisa sem sentido? Que pensamento demoníaco? Que coisa... Todo mundo já passou, mas esse é o bom. Que a gente está alerta. Mas e aquelas que vê um trem, ela vai lá e passa o dia inteiro, está lá andando, está de carro, está no ônibus, está no metrô, só está pensando aquilo, remoendo e lembrando, e é a sua memória, você não repreendeu aquilo já vai puxando um fio de novelo. E você vai puxando para outra situação, você vai lembrando de outra situação, você vai lembrando de outra ofensa, de uma briga, de uma injustiça, de uma imagem, de uma coisa que aconteceu, e aquilo já começa a dominar, e aquilo começa a te alimentar raiva, e aquilo começa a te alimentar um ódio. Acabou, você não faz mais nada. Você vai seguir aquilo, você vai executar aquilo. Você vai brigar com alguém, você vai ter uma atitude imatura. Por quê? Porque deixou entrar a coisa errada, não repreendeu imediatamente. Então, tem uma pesquisa que eu acho que se ficar mais de 3 segundos na nossa mente, aquilo já se instala. Por isso tem que ser rápido. Que isso? Para. Que isso? Que coisa sem sentido. Daí eu conheço a palavra. Se eu conheço a verdade, eu sei o que é mentira, então isso é mentira. Mas muitos ainda ficam dando crédito às mentiras do diabo. E ficam alimentando aquele sentimento demoníaco. Então eu decido o que pensar. Isso é ter consciência. Fala, isso é ter consciência. Eu decido o que fazer. Eu tenho autogoverno. Então eu tomo decisões. Eu governo a minha vida. Eu governo a minha mente. Nós precisamos tomar decisões. Nós não podemos mais ser guiados por isso. Fala comigo, um momento não define a minha vida. Um sentimento não define a minha vida. A fé é que define a minha vida. De novo, a fé é que define a minha vida. Então é a fé que nos domina, que define, que nos faz pensar a coisa certa, que nos faz ter a atitude certa. Atitudes de fé. Aqui em Jeremias 2,13, olha só. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, abandonaram. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva, fala comigo, e cavaram as suas próprias cisternas. Ok? Cisternas rachadas que não retêm água. Então muitas vezes a gente fala, abandonou. Não, abandonar é muito mais sutil. Não é você parar de ir na igreja, desistir de tudo. Não, você abandonou no coração. Esses dias eu falei no trabalho dos homens, uma coisa que eu fiquei decepcionado. Que eu lembro, eu percebi que no segundo dia de jejum, a igreja devia ter 85% de mulheres. Isso é uma vergonha. Então muitos abandonam no coração. Tá, vai na igreja, tá no domingo, vem ao outro dia, ajuda nos trabalhos, mas na hora de buscar, de orar, apresenta qualquer desculpa. Qualquer desculpa. Porque se a mulher está aqui, e geralmente, dependendo da situação, os homens até têm uma flexibilidade, porque trabalha mais na rua e tal, mas não estava. Abandona no coração. E olha que engraçado, né? Como é que a pessoa na cegueira, ela toma as decisões mais estúpidas. Porque geralmente a área de maior relevância para os homens é qual, pessoal? A financeira, não é? Sim ou não? E justamente esses que a sua prioridade geralmente é a financeira, está fazendo desse jeitinho, ó. Abandonou no coração e está cavando as próprias cisternas. Olha lá, está na força do braço, corre para lá para cá, não tem tempo de igreja, jejum, de culto, não, porque eu preciso trabalhar, tem que ir para o cliente, tem que fazer isso, tal, então vai. Cisternas achadas que não retém água. Então, pessoas mornas. Aí depois reclama, não gosta, né? A mulher está testemunhando, a mulher está vencendo, a mulher está ganhando mais, aí não gosta. Por quê? Porque vai ficando para trás. Por quê? Porque não busca.
Por quê? Porque está semeando na carne, está na luta lá, na luta estúpida. Cava a cisterna, cava poço, mas não segura a água. Quer vencer na força do braço, quer fazer o negócio acontecer do jeito dele. Não vai acontecer do nosso jeito. Vai acontecer do jeito certo, vai acontecer do jeito de Deus. Aí a pessoa fica lá cavando, coisa, e não está tendo resultado nenhum. Não tem tempo, tem que pegar uma hora extra, tem que fazer um negócio, tem que viajar, e está se matando, sem resultado. Aí tem aqueles ainda, né, que ainda não foram transformados, mas só sai da igreja, só vai na igreja, está abençoado, está vencendo, está produzindo, e o bonitão lá se fica só botando defeito. Isso é muita cegueira. Porque fica lá naquela vida, reclamando, botando desculpa que é o mercado, que é não sei o quê. Justificativas. Então nós precisamos analisar tudo, nós precisamos ser seletivos na vida. A gente não pode pegar qualquer coisa, fazer de qualquer jeito, né, comer qualquer coisa, se alimentar de qualquer alimento físico e alimento espiritual. Então a gente precisa ser seletivo em tudo. Seletivo nas amizades, seletivo nos nossos pensamentos, seletivos nos nossos alimentos, seletivos nos nossos negócios, nas influências que nós estamos recebendo, seletivos naquilo que eu ouço, naquilo que eu assisto. Então não importa onde nós estamos, o nível que nós estamos, nós começamos de algum lugar, nós começamos com o que nós temos. Então nós começamos de onde nós estamos. E principalmente, o problema não é nem começar, é tomar a decisão, eu vou até o fim. Eu vou até o final dessa situação. Isso é usar de inteligência, isso é ser inteligente. Porque eu planejo, fala comigo, planejamento. Então eu planejo a minha vida. Eu planejo o meu dia, eu planejo a minha rotina, eu planejo o meu ano, a gente faz isso no começo do ano. Você tem organizado a sua vida, a sua rotina, você começa bem, você sabe o que você vai fazer naquele dia. Tem gente que acha bobagem. Por isso que infelizmente está aí cavando cisternas rachadas, porque ela vive sempre sem programação, sem direção nenhuma. Ela vai vivendo, vai sobrevivendo. Não sabe onde quer chegar, não tem uma meta, não tem um sonho, não tem um objetivo, só vai indo e reclamando, frustrado, não tem realização, porque a realização traz alegria, traz felicidade, você está crescendo, você está testemunhando, você está vendo todo mundo testemunhando que está vivendo melhor ano da vida, e às vezes a pessoa não está. Ah, por quê? Para o outro é mais fácil? Não, todo mundo tem suas lutas, suas dificuldades, seus desafios, mas tem aqueles que planejam, que começa o dia organizado, que sabe o que vai fazer naquele dia, sabe o que vai fazer naquela semana, sabe o que vai fazer naquele ano, o que ele está querendo, ele está buscando, ele sabe. Então ele organiza, ele não sai perdido por aí. Ele organiza um passeio que seja. Tudo tem que ter planejamento. Tudo tem que ter uma visão já das coisas, isso é ser inteligente. Quando você vai num lugar, você planeja, eu vou pegar esse caminho, eu preciso sair tal horário, porque se eu sair 10 minutos, aqui em São Paulo é assim, você sabe disso. 10 minutos pode ser a diferença de você passar meia hora ou uma hora no trânsito. 10 minutos, estou mentindo? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Então, se não há planejamento, a gente vai vivendo uma coisa atribulada, bagunçada. Então isso nos poupa energia, isso nos poupa tempo, isso nos poupa desgaste. Então você imagina só, pessoal, se cavar um poço já é muito difícil, já é desgastante. Imagina você cavar um poço, ter toda a dificuldade e aquele poço não ter água. Não é complicado? Não é frustrante? Sim ou não? Você cava, tudo bem, você está cavando. Tem um motivo, tem um propósito aquilo. Mas sem a bênção, está cavando, vai terminar, não vai chegar a lugar nenhum. Então viver já tem muitos desafios. Então imagina, com tantos desafios que a gente já tem, imagina viver e nunca jorrar água, nunca ter água nesse poço, nunca ter bênção, nunca a vida ter uma fluidez. Isso é muito triste. Olha aqui em Gênesis 35. Deus disse a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá.
Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros. Fala comigo, ó, Jacó falando, hein? Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Ok? Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Então entregaram a Jacó todos, fala comigo, todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos, ok? Que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Então nós vemos aqui, no momento de aflição, Jacó diz para os seus filhos deixarem deuses estrangeiros e brincos. Fala comigo, deuses são prioridades. Pode falar, deuses são prioridades. Brincos são costumes. Então eles tinham outras prioridades que não era o Deus vivo e usavam brincos. Isso significa o quê? Eles se pareciam com outros povos, porque judeu não usa brinco. Quem usava aqui eram os ismaelitas. Então, muitas vezes estamos com prioridades, com deuses diferentes na nossa vida. Muitas vezes estamos com brincos, com costumes de outras pessoas, de outros povos, não de Deus, mas do mundo, de amigos, de familiares. Então, enquanto nós mantivermos essas coisas, nós estaremos longe de Betel, que Betel é a casa de Deus. Então, se nós mantivermos outras prioridades, tivermos outras prioridades que não Deus, se tivermos outros costumes que não de Deus, nós viveremos longe da casa de Deus, longe da presença de Deus. E nós precisamos ver o que são os nossos brincos, o que são os nossos costumes, o que são os nossos deuses, quais são as nossas prioridades que têm nos deixado longe de Deus, longe da casa de Deus. O que a gente ainda mantém de outros povos, de outros tempos, que não convém mais na nossa vida, há muitos anos. Aqui em 2 Samuel 21 diz assim: durante o reinado de Davi houve uma grande fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Aqui nós vemos Israel estava passando por um período de grande dificuldade. E o Davi demorou, mas foi atrás. O que é? Por que não está tendo bênção na minha vida? Por que não está tendo bênção aqui no país? O que está acontecendo? Ele foi buscar em Deus. E ele descobriu, por causa da família de Saul, que tentou exterminar os gibeonitas. Então era uma questão muito antiga, do tempo de Saul, que não havia sido reparada ainda. Uma injustiça tinha sido cometida com aquele povo. Fala comigo, uma quebra de aliança. Uma quebra de aliança antiga, do tempo de Josué ainda. Então muitas coisas, alianças nós podemos ter quebrado, e por isso que a nossa vida muitas vezes não está caminhando. Porque um compromisso é uma aliança. Um casamento é uma aliança. Estar numa igreja é uma aliança. Então muitas coisas podem ser alianças. Muitas vezes a vida está amarrada por conta disso, porque eu quebrei alianças. Porque eu comprei e eu não paguei. Palavra, compromisso. Compromisso é uma aliança. Eu comprei e não paguei, quebrei uma aliança. Não dou satisfação. Eu vivo com barreira com as pessoas, estou atraindo maldição para a minha vida. Eu ignoro, eu não resolvo as coisas, eu finjo que não aconteceu nada. O que isso significa? Que eu estou ignorando a palavra. Estou quebrando uma aliança. Eu mantenho o orgulho, eu apresento as minhas justificativas, os meus porquês.
Entro e saio de uma igreja sem critério nenhum, sempre pela porta dos fundos. Por isso que todo mundo que vem aqui para pedir para apresentar, a gente sempre faz a pergunta: o senhor, a senhora pediu a bênção para o pastor? Muitas dizem sim, precisa trazer carta? Não, não precisa nada disso. Você só precisa sair pela porta da frente. Isso é integridade. Tem alguns que não. Não, porque foi no tempo da pandemia, não sei da quanta. Não, meu pastor não quis dar a bênção. Mas você tentou, você falou com ele. Você não simplesmente desapareceu. Às vezes a pessoa ajudava em alguma coisa, de repente abandona. Isso não é íntegro. Não é isso que a gente aprende com o Senhor. Não, é porque... Não, integridade, aliança. Você está aqui? Ok. Você não quer mais? Não tem problema, ninguém vai ficar com raiva, vai te amaldiçoar. Você quer ir para outro lugar? Saia pela porta da frente. Como algumas pessoas já fizeram. Eu vou para outro lugar, tal. Tá bom, que Deus te abençoe, está tudo certo, tal. A mesma coisa de lá. Você veio de lá? Pega a bênção, sai com a bênção. Não quis dar a bênção. Tudo bem. Mas você não simplesmente se escondeu, não atende mais. Ô fulano, cadê você? Tal. Pastor, correria. Mentira. Então, tudo nós temos que analisar a nossa vida. Isso daqui, que estava acontecendo, não era culpa de Davi, era um negócio antigo, mas Deus não esquece. Deus não esquece. Uma aliança foi quebrada, um acordo que Josué tinha feito com esse povo, que Josué não buscou a Deus, o povo malandro, mas palavra é palavra. Falou, fio do bigode de Josué lá, apertou as mãos, estava tudo certo, acabou. Deus respeita isso. Mas não era povo de Deus, não interessa. Fizemos um acordo. Isso é integridade. Você vê que Deus é tão incrível, tão justo. Ele podia, se fosse com a nossa cabeça, podia pensar: mas esse povo aí não é judeu, não é de Israel, não tem nada a ver, não. O compromisso foi estabelecido. Então o que Deus espera de nós? Fala comigo: caráter, credibilidade, fidelidade. Fala comigo: tudo diferente disso, não faz sentido eu esperar ter uma grande vida. Então, se Deus espera caráter, credibilidade, fidelidade, eu ajo com quebra de aliança, não faz sentido eu esperar que eu vou ter uma grande vida. A palavra, ela vem, fala comigo, a palavra vem para abrir a minha mente. O que a gente faz com tanta palavra? O que você tem feito com as suas palavras que você tem recebido? Olha aqui em Provérbios 26. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Não dá para honrar um tolo. Ele é tolo. Como é que você honra uma pessoa tola, que fala bobagem, faz bobagem, você tem que honrar ela? Não tem sentido. Então assim, neve no verão, não tem sentido. Chuva na colheita, vai estragar a colheita. Então assim é a honra, é imprópria para o tolo. Como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Você pega um pardal que ele foge, sim ou não? Sim ou não, você pega? A andorinha que sai voando rapidinho, você pega ela? Não, você não pega. Assim é uma maldição. Eu te amaldiçoo, você vai dar tudo errado na sua vida. Você pode orar, você repreende, não, mas vai embora. Sem motivo justo, não pega. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, fala comigo, e a vara para as costas do tolo. Então, se está havendo maldição, se está havendo falta de perdão, se está havendo miséria, se está havendo ódio, doenças, tudo isso é maldição. A maldição sem motivo justo não pega. Mas eu estou atraindo maldição. Eu estou com uma mentalidade errada. Então, se eu não acredito nisso, nessa palavra, se tudo que a gente faz é aquilo que nós acreditamos. Então, se eu não acredito, eu não vou mudar. E se eu não mudo,
Fala comigo. Nada muda. Nada muda. Sem motivo, a maldição sem motivo não pega. Mas se está tendo maldição, é porque pegou. Então a gente pode fazer campanha, a gente pode fazer oração, mas se eu não me posicionar, fala, se eu não me posicionar, eu vou me prejudicar e prejudicar a minha família. Então Deus coloca um freio em nós. Ele tem momentos que Ele fala, ó, daqui você não passa. Agora a sua vida trava. Agora o negócio vai ficar feio. Então sem motivo justo não pega. Mas se coisa, se miséria, se doença, se mágoa, se falta de perdão, se uma série de desgraça está acontecendo na sua vida, a gente precisa analisar. É a maldição que pegou? Porque eu estou dando motivo para isso? Nós precisamos analisar. Houve então motivo? Eu dei um motivo? Porque se a palavra não for o bastante, Deus vai ter que fazer o quê, pessoal? Vai mexer nas circunstâncias. Se a palavra, na boa, vamos lá, vamos por bem, vamos por entendimento, vamos para abrir a nossa mente, vamos enxergar, vamos receber a luz. Não está adiantando, vamos ter que então no jeito difícil, por amor. Porque Deus não quer que a gente se destrua, que a gente vá para o inferno, que a gente perca a nossa chance. Então Ele precisa mexer, dar uma torcida aí, para ver se acorda. Então tudo depende de nós. A gente pode evitar muita vergonha, atraso, humilhação. Como diz aquele ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. A gente pode prevenir, ter uma vida correta, íntegra, saudável emocionalmente, saudável fisicamente, saudável em todas as áreas, para que a gente não tenha que ficar correndo atrás de consertar coisa, de ir atrás. É muito mais chato, é muito mais difícil isso. Então emoções, tudo são emoções. Porque emoções desequilibradas, fala comigo, emoções desequilibradas destroem vidas, destroem famílias, destroem relacionamentos, destroem destinos. Então não dá para ter uma empresa saudável com um chefe, com um líder que é desequilibrado, por exemplo. Não dá para ter uma casa saudável onde todo mundo lá é desequilibrado. Olha aqui, o chicote é para o cavalo, o freio é para o jumento e a vara para as costas do tolo. Tem gente que vive apanhando da vida e leva chicotada, leva coisa da vida. Por quê? Porque é tolo. Decisões precisam ser tomadas, situações precisam ser encaradas. Olha aqui uma situação que nós vamos ver aqui que teve que ser encarada. Aqui em Gênesis 31. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, fala comigo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Ok, se ele dizia, as crias salpicadas serão meu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó? Eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, fala comigo, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Então a gente vê aqui, Jacó foi uma pessoa que plantou muita coisa, mas ele também colheu todas elas. Mas quando ele decidiu, ele fez um voto com o Senhor, tudo começou a funcionar diferente. Deus não impediu, porque ele precisava de uma mudança de caráter. Ele precisava de alguém pior do que ele para tratar ele. Então Deus não impediu que Jacó passasse por tudo que ele passou com Labão. Mas fala comigo, ele impediu que ele fosse prejudicado por Labão. Porque tenho visto tudo que Labão lhe fez.
Jacó estava colhendo tudo, mas ele tinha parado de plantar coisa errada. Mas ele tinha colheita ainda, né? Então, tenho visto tudo que Labão lhe fez. Então, Deus não nos impede de ir para a guerra, mas Ele nos impede de perder a guerra. Deus está vendo tudo. Deus, porque eu tenho visto tudo que Labão lhe fez. E às vezes a gente quer resolver as coisas na força do braço. Mas lembra sempre disso. Quando você quiser ter uma atitude na carne, lembra disso. Tenho visto tudo que essa pessoa tem feito. Se você está na justiça, você não tem o que ficar com medo. A gente vai passar pelo que a gente tem que passar, a gente vai colher o que a gente plantou. Mas se nós estamos na justiça, na verdade, se nós estamos cooperando com Deus, nós vamos passar, entrar e sair. Porque essas batalhas, essas situações vêm para refinar o nosso caráter, aprimorar o nosso caráter. Então Deus não nos impede de entrar num problema, mas Ele nos abençoa para que a gente não seja derrotado dentro desse problema. E a gente sai mais forte. Aqui em Gênesis 32, 22. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho. E então vem um homem que se pôs a lutar com ele e fala comigo até o amanhecer. Ok? Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, fala comigo, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Ok? O homem lhe perguntou, fala comigo, qual é o seu nome? Lembra que é a segunda vez que alguém pergunta isso para ele, né? A primeira foi lá com o pai dele, o Isaac. Ele falou, qual o seu nome? Esaú, pai. E aquele foi sincero. Qual o seu nome? Jacó, respondeu ele, o enganador. E então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu, por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Quanto você está disposto a lutar pelas suas vitórias? Tem gente que tem um nível de resiliência muito pequeno. Quantos que chegam diante das situações, diante de Deus, falam, Senhor, eu não vou te deixar. Eu quero a minha bênção. Eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. É claro que se Deus abençoa, Ele não vai deixar. Mas é isso que Ele está falando. Eu não vou te deixar, a não ser que você me abençoe. Por quê? Porque Ele queria mais. Ele queria mais. Nós queremos mais, nós temos buscado. E o anjo perguntou, qual é o seu nome? Ele falou, enganador. O que passa o outro para trás. Quando a palavra vem e te pergunta qual é o seu nome, o que você tem para dizer? Qual é a sinceridade que está no seu coração? É o hipócrita? É o religioso? É o inconstante ainda? É o volúvel? É o fútil? É o raso? É o inútil? É o enganador? É o mentiroso? É o arrogante? Qual é o seu nome? O que sai de nós? Somos o mesmo ou nós mudamos de fato? Você continua sendo o mesmo enganador, Jacó? O Esaú que se passa por Esaú? Deixa eu ver. O Senhor sempre faz essas coisas, Ele nos pega em momentos para ver o que sai de nós. Pedro negou Jesus 3 vezes e o Senhor perguntou para Pedro 3 vezes se ele amava. Na terceira ele falou, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe de todas as coisas, ainda não estou naquele nível que eu preciso, mas ele chegou. E aqui é a mesma coisa, o Jacó, o espertão, o que dava nó em goteira, ficou manco, dependente, não podia correr mais, não podia mais fugir do Esaú, não podia mais fugir do Labão, não podia mais fugir da vida, e teve que enfrentar as misérias dele. Nós temos que enfrentar as nossas misérias, o que sai de nós? Ainda é o enganador, ainda é o mentiroso, ainda é o hipócrita, ainda é o arrogante, é o difícil, o que não perdoa, o que fica guardando mágoa, problema,
o que é passivo, covarde, inerte? Quais as misérias que ainda nós mantemos? Que o Senhor nos pergunta, e às vezes a gente quer passar, não, eu mudei, eu sou santinho, eu posso até enganar muitas pessoas, mas eu não vou enganar Deus. Eu posso até me passar por espiritual, por uma pessoa agradável, simpática, mas isso tudo eu sei, você sabe, o seu interior você sabe, que é uma farsa. E muitos, infelizmente, têm uma miséria tão grande que tudo que ele se contenta é em ser uma casca, é em parecer, em ter uma imagem. E é só isso que muitos vão ter. Um poço vazio, um poço seco. Nós precisamos refletir sobre isso, pessoal. Qual é o meu verdadeiro nome? Qual é o seu verdadeiro nome? Será que nós já cansamos de ser casca? Vamos tomar uma decisão de ser um poço com água. Fala, eu tomo uma decisão de ser um poço com água. Vamos assumir quem nós somos. Vamos assumir quem nós somos e mudar. Vamos tomar decisões. Fala comigo, o que me faz vencer é a verdade. O que fez Jacó vencer, pessoal? A verdade. Fala, o que fez Jacó vencer foi a verdade. Foi porque ele era mais forte que o anjo? Porque ele brigava melhor que o anjo? Nada. Um anjo matou 600 mil homens lá. Então, o que nós estamos esperando para tomar decisões? Foi a verdade. A verdade é o que muda a nossa vida. Mudanças internas. Fala, mudanças internas. Deus quer isso, Deus quer sinceridade, Deus quer verdade, Deus quer um desejo profundo de mudança. Então nós estamos nessa oportunidade, nesse vale da decisão, para que lado nós vamos? Quando vem o Senhor e nos pergunta, nós assumimos quem nós somos? Ainda mantemos uma casca, ainda mantemos uma falta de integridade? Ou nós tem saído de nós, Senhor, eu tenho errado nisso, eu tenho falhado nisso, mas eu não quero mais. Eu quero ter uma vida diferente. O que fez Jacó vencer foi ser verdadeiro. O que vai mudar a nossa vida, e Deus vai se agradar de nós e nos abençoar, vai ser quando Ele ver verdade em nós. Então eu peço que nesse momento você fique em pé, por favor. E que você feche seus olhos e me escute, por favor. Feche seus olhos. Às vezes a gente se conta muitas mentiras. Às vezes a gente apresenta muitas desculpas e a palavra vem e diz isso para nós. Preste atenção, por favor. Pode fechar os seus olhos e se concentre apenas. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer. Nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo? E voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima. Guarda isso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca. A gente sabe falar. A gente sabe recitar os versículos. A gente sabe pregar para os outros. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. O que Deus está nos pedindo não é difícil demais. Então nunca mais, tome essa decisão na sua vida, nunca mais
fique apresentando, eu não posso, eu não consigo, é meu jeito. Nada. Não está além da nossa capacidade, não é difícil, nem está além do seu alcance. Onde está? Está tão longe, está lá no céu, está lá no meio do mar. Não, está bem próxima de vocês, está na sua boca. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe quais os ídolos que você ainda carrega. Quais são os ídolos que nós carregamos ainda? É o orgulho, a imagem, a casca? Quais as misérias internas que nós ainda mantemos? Não faça isso com a sua vida. Não vamos ficar diante da terra e não entrar na terra, só olhando de fora. Não vamos ter tantas promessas e não desfrutar nenhuma. Não vamos ter tantas oportunidades e não desfrutar, jogar fora. Não vamos tomar decisões de querer conquistar coisas, mas perder depois. Que a gente conquista e perde, por quê? Porque se distrai. Imagina, você pede por uma bênção profissional, para entrar numa empresa, de repente você perde isso, por quê? Porque se tornou seu Deus, se tornou seu ídolo, você para de buscar a Deus, você pisa nas pessoas, você se acha o melhor do mundo, sem a bênção do Senhor, aí o que vai acontecer? Vai perder. Perdeu porque não foi humilde, perdeu porque não teve excelência. Qual o sentido disso? Pede por um relacionamento, mas logo está vivendo o inferno, por quê? Porque eu não quero ceder, não quero ser humilde, quero manter meu orgulho, porque eu estou certo. Aí, está destruindo a própria vida. Vamos entregar a Deus o que Ele exige e viver a vida, viver as bênçãos. Eis que coloco diante de você a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Vamos viver a vida, vamos viver a bênção, não mais morte, não mais maldição. Uma decisão afeta a sua vida, a minha vida e a dos nossos descendentes. Seja ela boa, seja ela ruim. Se for boa, vai afetar positivamente. Se for negativa, for ruim, vai afetar negativamente. Então vamos tomar as nossas decisões. Não vamos mais ser egoístas. Tome decisões. Se meus resultados não estão acontecendo, a responsabilidade é somente de uma pessoa, eu mesmo. Se coisas não estão acontecendo na nossa vida, a culpa é somente nossa. Tome essa decisão. Fale com o Senhor. Tome a decisão de manter o controle da sua mente. A decisão de manter o controle da minha mente é somente minha. A decisão de manter o controle da sua mente é somente sua. A decisão de entregar a minha mente aos problemas é somente minha. Seremos conhecidos pelos nossos frutos. Você é conhecido por frutos. Quais são os frutos que você tem produzido? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Seja sincero. Fale com Deus. A palavra está bem perto, está na nossa boca, está no nosso coração. Nós sabemos obedecer. Nós sabemos o que fazer, mas nós precisamos decidir obedecer agora. Então decida isso. Você sabe como obedecer. Então decida obedecer. Escolha a vida. Escolha a vida, escolha a bênção. Quando eu priorizo a Deus, as respostas começam a acontecer rapidamente. Quando nós priorizamos a Deus, nós começamos a ver os resultados com muita rapidez. Então vamos perdoar. O que precisa acontecer? Você precisa perdoar. São reparações que precisam ser feitas. Quais os costumes errados que ainda é mantido aí na sua vida? O que precisa mudar? O nosso coração precisa ser cheio da coisa certa. Nosso coração precisa ser cheio das coisas certas e limpo das coisas erradas. Aproveite essa oportunidade. Fala com o Senhor, aproveite cada oportunidade.
não despreze nenhuma oportunidade de se aproximar do Senhor. Fale com Deus. Peça: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso de consciência, Senhor. Eu preciso de consciência. Eu não quero mais errar, Senhor. Eu não quero mais agir dessa maneira. Eu tomo decisões, Senhor. Tome as decisões corretas. No vale da decisão, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti. O meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Deixa eu pedir uma coisa para você, com seus olhos fechados. Se você entende que até hoje você tem ainda agido como um Jacó, um enganador, uma pessoa com um caráter errado, que você sabe o que deve fazer, mas que você quebrou alianças, eu convido você a vir à frente. Fique com seus olhos fechados. Você que toma uma decisão de mudar, vem aqui na frente. Vem renovar a sua aliança. Não deixe mais nada impedir você de mudar de vida. Quem impede a nossa fluidez, quem impede das águas fluírem na nossa vida, somos nós. Então decida. Seja uma pessoa de coragem e queira mudar de vida. Qual é o seu nome? Eu sou o enganador, o mentiroso, o corrupto, o imoral. Eu sou ainda uma pessoa orgulhosa, uma pessoa difícil, uma pessoa ainda que não tomou a decisão certa de buscar o Senhor. Não reparei coisas, não tomei as decisões certas. E renove a sua aliança agora. Fale com o Senhor neste momento. Fala com o Senhor: Senhor, eu renuncio a esse espírito. Eu renuncio, meu Pai, esse espírito da mentira, do orgulho, Senhor. Eu renuncio toda falsidade. Eu renuncio toda covardia. Eu renuncio todo esse espírito, meu Pai. Isso que amarra a minha vida. Eu tenho consciência que é errado, Senhor. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais viver dessa forma, Senhor. Eu renuncio. E eu faço, meu Pai, uma aliança com o Senhor. Eu faço, meu Pai, uma aliança com o Senhor. Deus exalta os humildes, pessoal. Deus exalta os humildes. Aquele que fica lá, o que vão falar? Estão pensando o que de mim? Esse daí não vai sair do lugar nunca, porque ainda é um orgulhoso, ainda é uma pessoa que não quer mudar, que quer se esconder, que tudo que basta para ele é ser uma casca, é cavar um poço seco. É tudo que ele vai ter, um poço, mais um poço seco. Mas você que abriu seu coração, você que tomou essa decisão, fala para o Senhor: eu quero uma nova vida, Senhor. Eu sei o que eu tenho errado, meu Pai, eu sei onde eu tenho falhado. Eu quero uma nova vida, eu quero uma vida de progresso. Eu não quero mais uma vida de retrocessos. Eu não aceito mais conviver com essa pessoa que eu fui até hoje, essa pessoa miserável. Eu quero um outro espírito, Senhor. Eu quero ser dominado pela palavra. Eu quero ouvir a sua palavra e crer na sua palavra. Fala para o Senhor, fala para o Senhor, fala para o Senhor. Coloca a mão na sua cabeça. Agora vamos expulsar todo esse espírito do velho homem, todo esse espírito diabólico, essa miséria emocional, essa decadência. Em nome do Senhor Jesus, nós não aceitamos mais nenhum espírito demoníaco, nada que impede a nossa fluidez, nada que impede a manifestação do poder do Senhor nas nossas vidas. Nós repreendemos agora todo espírito maldito, todo orgulho, toda maldição, toda velharia, todos os padrões, todos os brincos, todos os costumes demoníacos, todos os deuses diabólicos, tudo aquilo que nós mantínhamos ainda como prioridade na nossa vida, costumes errados, hábitos familiares, sentimentos, coisas que têm atrasado a minha vida. Eu repreendo agora.
falta de perdão, orgulho, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora todo espírito diabólico, tudo aquilo que vem lutando para amarrar, para manter essa pessoa no mesmo lugar. Você perdeu, você está derrotado, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora, nós repreendemos agora, de uma vez por todas, e para nunca mais voltar, em nome do Senhor Jesus, e sai, e sai, e sai, em nome de Jesus. Agora declare isso na sua vida: eu não aceito mais isso, eu não aceito mais essa situação, eu não serei mais uma casca. Declare isso com toda a sua força: eu não serei mais uma casca, eu não serei mais um miserável, eu não vou mais cavar poços secos, eu não vou mais fazer as coisas na carne, eu não vou mais fazer as coisas sem fluidez, sem resultados, eu não vou mais perder a minha vida, eu não vou mais perder tempo, eu não vou mais carregar essa mentalidade desgraçada, em nome do Senhor Jesus, porque eu quero Deus na minha vida, eu quero ser de verdade, eu quero ser livre, eu quero ser livre, eu quero ser uma pessoa de verdade, eu quero mais do Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu não vou te abandonar, Senhor, eu não vou te deixar, eu não vou desistir até receber a minha vitória, eu não vou desistir da minha vitória, eu não vou abrir mão dos meus sonhos, eu não vou abrir mão das promessas que o Senhor tem para mim, eu não vou mais negligenciar aquilo que é fundamental na minha vida, eu não vou mais deixar passar as minhas oportunidades, eu não vou mais perder meu tempo com isso, com sentimentos, eu não vou mais viver dessa forma, eu não vou viver essa mentalidade desgraçada. Não, Senhor, a minha mentalidade é certa agora, é do reino. Eu vou ser uma pessoa fácil de lidar, eu vou ser uma pessoa simples, eu vou ser uma pessoa prática. Eu não vou mais ficar carregando coisa, bagagem antiga. Não, Senhor, agora eu entendi, Senhor, eu já tinha entendido, mas não tinha praticado, não tinha tomado uma decisão. Hoje eu tomei, Senhor, hoje eu tomei, eu assumi, Senhor, eu assumi diante do Senhor que eu era um Jacó, mas agora eu sou um campeão. Agora eu sou um Israel, eu sou uma pessoa que lutou e venceu, porque eu tenho o Senhor na minha vida. Então declare isso na sua vida: eu venci, Senhor, eu creio nessa palavra, eu creio nas mudanças, eu creio no seu poder, eu creio na sua presença na minha vida, eu creio nos milagres, eu creio na fluidez. Eu não vou mais ficar atraindo maldição para a minha vida, mas eu vou atrair bênção, porque eu sou uma árvore frutífera, uma árvore de bons frutos, uma boa árvore que dá bons frutos. Eu não aceito diferente, eu não aceito diferente, eu creio na sua palavra, Senhor, eu confio no Senhor. Eu peço, meu Pai, eu peço, me ajuda, Senhor, eu preciso tanto do Senhor. Fala com Ele. Eu preciso tanto do Senhor, meu Pai, muito mais do que eu imagino que eu preciso muito mais, Senhor. E eu peço, Senhor, me ajude, me dá força, meu Pai, me dá força, porque eu sei, o diabo muitas vezes vai vir, e talvez você tenha um deslize, alguma coisa, mas o diabo vai querer te acusar. Viu, você só perdeu seu tempo, você não mudou nada, é a mesma pessoa. É mentira, um pensamento, se ele não te dá esperança, ele é do diabo. Você mudou, você conseguiu, você tomou decisões, você disse: eu sou essa pessoa, mas eu não sou mais, eu deixei para trás, agora eu sou Israel, agora eu sou a pessoa transformada, agora eu sou uma pessoa diferente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, agora eu sou uma pessoa que está entregue de verdade, uma pessoa que não é mais escrava da imagem, escrava da casca, escrava do que os outros estavam falando, pensando. Não, eu não carrego mais lixo emocional, eu não carrego mais lixo do meu caráter. Eu mudei, Senhor, eu peço a sua ajuda. Eu mudei, Senhor, eu peço a sua ajuda. Eu nunca vou retroceder, meu Pai, nunca mais vou retroceder. Eu vou pensar no que eu estou pensando, eu vou pensar no que eu estou sentindo, eu vou pensar no que eu falo, eu vou pensar na forma que eu ajo, eu vou pensar, meu Pai, eu vou ter uma mente alerta, focada. Eu não vou ser mais uma pessoa guiada pelas emoções, impulsiva. Não, Senhor, eu sou guiado pela fé, eu sou guiado pela fé, eu sou guiado pela verdade. Eu creio na verdade, eu vivo a verdade, porque a sua palavra diz, meu Pai,
que o que o Senhor está pedindo não é difícil demais, que a palavra está aqui, ó, na minha boca, está aqui no meu coração. Então, se está tão próxima, se está tão acessível, quer dizer que eu tenho graça. Eu tenho graça, Senhor. Eu tenho graça. Você tem graça. Você tem graça para tudo que você se propôs a fazer. Você já é um vencedor. Você já é um vencedor. Você sai daqui realmente como um campeão com Deus, para vencer, para construir, para cavar poços que vão ter água, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, nunca se esqueça disso. Tenho visto o que Labão fez com você. Não se esqueça disso. Se nós estamos na justiça, não se importe com perseguições, com críticas, com nada. Tenho visto o que tem acontecido. Deus é o nosso juiz. É tão bom estar do lado do injustiçado, porque Deus nos justifica. Mas aquele que está do lado de cometer a injustiça, esse tem a mão de Deus sobre ele. Então a situação dele está muito difícil. Mas a nossa, nós estamos do lado certo. Você está do lado certo. Então decida permanecer do lado certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Te agradeço, meu Pai, por essas pessoas corajosas. Por essas pessoas que não têm compromisso, meu Pai, com o pecado, com as misérias, Senhor. Que não têm compromisso com a mentira. Que não têm compromisso com viver uma imagem, uma casca, Senhor. Mas tem compromisso com a verdade, tem compromisso com a vida dela e com os descendentes dela, tem compromisso com aquilo que importa, Senhor, que é a opinião do Senhor com as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Eu peço que o Senhor fale profundamente aos corações, que o Senhor abençoe cada um, derramando da sua graça, do seu favor, que possamos crescer dia após dia, meu Pai, em avanços, em progressos, em todas as áreas, meu Pai, para que o Senhor possa nos exaltar, para que o Senhor possa nos colocar por cabeça, sempre por cima, meu Pai, e que jamais venhamos a ter retrocessos, meu Pai, sempre a nossa mente olhando para frente, sempre em frente, Senhor, sempre em frente, nunca para trás. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém.